A partir de agora, a sua Rádio Novas de Paz passa a apresentar debates bíblicos, ensinos doutrinários, temas polêmicos e sociais, a busca incessante da formação de uma consciência cristã para o povo de Deus, em harmonia com a sua palavra. Fique ligado e participe agora do programa Consciência Cristã, formando crentes conscientes para uma verdadeira vida cristã. Paz do Senhor, meu amado, paz do Senhor, minha amada, paz do Senhor, você, ouvinte da Rádio Novas de Paz, né? E a você que está chegando agora, você está no programa Consciência Cristã, aqui na Rádio Novas de Paz, 88.1 FM, em Recife, região metropolitana, através da 88.1 FM, então sejam todos muito bem-vindos, você aí de Recife, toda a região metropolitana, né? Em Goiânia também, no interior, temos mais 3 sintonias, em Goiânia e região, através da 106.3 FM, que atende Goiânia, Condado, Vicência, Aliança também, Timbaúba. Então todos aí que moram próximo a Goiânia são atendidos pela 106.3 FM, então sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Consciência Cristã, aqui na sua Rádio Novas de Paz, e em Limoeiro também, através da 107.5 FM, que atende Limoeiro, Passira, Glória do Goitá, Paudalho, várias cidades aí próximas a Limoeiro, através da 107.5 FM, e em Caruaru, através da 105.9 FM. Então você aí de Caruaru e região, né, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, várias cidades aí próximas a Caruaru são atendidos pela 105.9. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Consciência Cristã, né? E aqui já participando conosco através das nossas redes sociais, né, participando e interagindo conosco. E você que está no rádio, né, seja muito bem-vindo também. Você que é porteiro, né, que está na construção civil também, aí largando da construção civil e sempre participando e ouvindo a programação da Rádio Novas de Paz. Aos vigilantes também, aos queridos ouvintes e irmãos da SEASA, né, que estão nos acompanhando também pela SEASA, pelo rádio, pela 88.1 FM. Né, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui na nossa audiência. E aos irmãos que estão, internautas também, né, que estão aqui acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. O Natanael está aqui. Boa tarde, a paz do Senhor, irmã Valmira, irmã Gil, o Wagner também está aqui já participando conosco, a Ana Paula, a Maria Lourdes. Então, muita gente chegando aqui pelo Facebook, pelo YouTube também, da Novas de Paz, através da Novas de Paz Oficial, Rádio Novas de Paz Oficial. Sejam todos muito bem-vindos. E conosco aqui no estúdio da Rádio Novas de Paz, né, já a nossa querida Valmira Correia, que está conosco aqui para participar de mais um programa Consciência Cristã, né? Como a gente sempre fala, na terça-feira, sempre temas voltados para a família, né, para a esposa, o esposo, os filhos, o crescimento dos filhos, né, como criá-los na presença do Senhor. Né? E hoje um tema maravilhoso, né? Com certeza vamos aprender muito da parte de Deus aqui, com Gil Técio e Valmira Correia. Então o tema de hoje, né, é o comportamento da mulher cristã no mundo moderno. Né? Isso, então, aqui já está comigo a nossa querida Valmira Correia para debatermos juntas, né, e aprendermos mais da parte do Senhor, a parte do Senhor, irmã Valmira. E já faço uma breve introdução, irmã Valmira, né, do que esse tema vai trazer hoje para todas nós, né, para as mulheres, para as cristãs e para os homens também, né, que estão aí atentos, né, aprendendo, né, que tem sua esposa, filha, né, sobrinha, sempre alguém para aprender e para ensinar também, né? Então, irmã Valmira, hoje esse tema, comportamento, né, o comportamento da mulher cristã no mundo moderno. Paz do Senhor, irmã Valmira. A paz do Senhor, Gil, a paz do Senhor a todos os ouvintes Novas de Paz. É sempre um prazer, Gil Técio. Antes de qualquer coisa, eu quero mandar um alô aqui, olha, a irmã Ângela Moura está dizendo assim, a paz do Senhor, minhas filhas, viu, Gil? Olha aí, minhas filhas, Valmira Correia e Gil Técio. Então, aí. a paz do Senhor, minha mãe Ângela Moura, a paz do Senhor para o meu pastor Ivanildo Moura, Deus abençoe, muito obrigada pelo carinho da audiência, né, Gil? E vamos dar uma breve introdução do que nós vamos hoje aprender juntas, né, Gil? Porque eu costumo dizer que o programa Consciência Cristã
quando nós estamos preparando alguma coisa, a mensagem, nós vamos já aprendendo também. Verdade. E aqui, na medida que nós vamos desenrolando o assunto, comentando sobre o assunto, vendo as perguntas, aí, Gil, eu vou para casa, eu confesso que eu vou para casa ainda mastigando tudo que eu ouvi aqui. Só temos a aprender com esse tema. E hoje, o comportamento da mulher cristã no mundo moderno. É um tema forte, porque nós estamos tão acostumadas, Gil, já nos acostumamos com toda a tecnologia, tudo que tem crescido, né? Um mundo que hoje estamos vivendo a era do modernismo. E os nossos pais tivemos um ensinamento, tivemos aquela vida inteira com os nossos pais, vendo como eles se comportaram, casamentos de 50 anos, de 45 anos, né? E nós vemos que são casamentos que, para hoje, o mundo moderno, muitas têm esses casamentos como casamentos infelizes, onde acham que a mulher, por ser submissa, nós já falamos sobre submissão, que é andar em conjunto, é uma missão, os dois estão sob uma missão. Então, hoje, no mundo moderno, essa missão conjuntas, significa estar debaixo dos pés do homem, e que hoje o mundo moderno traz essa questão de não se aceita, né? De se ter o feminismo hoje aí em alta, muitas mulheres que nem entendem o que é o feminismo e defendem-o de forma errada, né? Isso. Então, Gil, é um caso complexo, mas que, à luz da Bíblia, nós vamos tentar desvendar alguns papéis da mulher cristã hoje no mundo moderno, mas ela se comportando como uma mulher cristã e sábia dentro da sua casa. É verdade, Valmira. Então, assim, desde a forma de se vestir, né? Às vezes a gente até, assim, esse mundo moderno, né? A gente olha a criação que tivemos lá atrás, né? Como você foi criada pelos seus pais, como eu fui criada pelos meus pais, né? E a gente vê, Valmira, inclusive nas vestes, né? E a gente percebe que, infelizmente, algumas coisas vai entrando na igreja, né? E isso não é bom. Até o pastor Júnior Técio fez um comentário lá num círculo de oração, né? Ele falou sobre vestes também. E que nós vamos aproveitar esse tema, né? Para que a luz sim, da Bíblia e desvendando. Vamos sim, né? Porque o nosso corpo, ele é templo e morada, né? Do Espírito Santo. E a Bíblia também fala, né? Que nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, às vezes você vê aquilo assim, não, mas é besteira, eu posso fazer, mas assim, é lícito você fazer, convém você fazer aquilo, né? Então, assim, pensar, sabe, Val, principalmente essa questão de vestes, pensar duas vezes, o que é que o mundo veste, o que é que eu visto na igreja. Às vezes as pessoas pensam, não, mas a roupa de crente é cafona. Não, não é cafona. A gente vê aí várias modas evangélicas, né? A gente vê cada irmã, cada senhora super elegante. Exato, a gente vê o círculo de oração, cada irmã se veste super bem. Isso. E às vezes a gente olha assim, meu Deus, não precisa estar com aquela roupa colada, decotada, curta. Não precisa daquilo. Né? Até as jovens mesmo, né? A gente vê na igreja as meninas que se vestem super bem, porque sabe? Tem a diferença, né, Gil, entre o elegante e o sensual. Exato. Que é totalmente diferente, e que a mulher, hoje, a mulher cristã, ela se veste elegante. Eu não preciso estar sensualizando para eu estar elegante. Exatamente. Eu posso estar bem vestida e chamar a atenção com aquela minha forma elegante de me vestir. Gil, nós hoje vamos dar início a esse debate com a base, né? Porque, de repente, casamos, somos solteiras, vemos os exemplos dos nossos pais, casamentos que vêm de décadas, né? E aí, quando casamos, qual o objetivo, o que eu programo para minha vida de casada, né? Então, a jovem, ela casou, e o que ela pensa agora dessa nova vida como cristã no mundo moderno, onde o casamento é tido como uma coisa arcaica, não precisa mais casar, né? Então, casamento hoje é para quem é passado, né? Muito coisa antiga, né? Mas para nós cristãs,
casamento é algo atual. E que nós conservamos, somos conservadoras. E eu tenho orgulho de dizer isso, Gil. Sou conservadora, passo isso para as minhas filhas, porque eu não vejo graça nenhuma nesse modernismo que desvaloriza a família e muitas vezes a mulher. Na maioria das vezes, porque se formos olhar ao pé da letra, nessas questões, nessas ideologias, na maioria das vezes, a mulher ela é desvalorizada. E o que eu acho interessante é que muitas vezes nem se percebe isso, ou se percebe, passa assim mesmo, porque hoje está tudo muito moderno, então é normal ser desvalorizada. Antes, até nas músicas, eu não estou falando nem nas músicas cristãs, eu estou falando nas músicas mesmo, mundana. A mulher ela era valorizada, Gil. A mulher, ela era tema de poemas. Isso. E que valorizava, que engrandecia, que mostrava, que falava sobre os cabelos, sobre o sorriso, né? Sobre o corpo de uma forma, assim, muito, muito sigilosa, uma forma cuidadosa. A mulher era como um tesouro. Então, era dessa forma que as músicas, que os poemas eram feitos. Hoje, a imagem da mulher, ela é a cada dia denegrida. E as mulheres acham lindos. Mas depois, elas mesmas se contradizem porque elas pedem respeito. Mas são elas que se desvalorizam, não é verdade? O mundo moderno, a gente está vendo uma contradição muito grande dos valores. Eu quero ser respeitada, eu quero ser desvalorizada, mas ao mesmo tempo, eu mesma me desvalorizo. Eu começo a aplaudir músicas que vão denegrindo a minha imagem. Música que me compara a um animal. É o que a gente vê hoje. E as mulheres acham lindos, entendeu? Então, não todas, né? Mas a gente vê no mundo moderno essa contradição de valores, mas depois se pede o respeito. Então, quando nós falamos na mulher moderna, aliás, no mundo moderno e o comportamento de nós cristãs, vamos começar dentro da nossa casa, vamos para a base, porque tem muita coisa para a gente ir desvendando na medida dos programas. Mas vamos começar na base. A mulher, ela deve ou não trabalhar fora? Quando ela casa, ela deve ou não trabalhar fora? E aí, o pessoal que está nos acompanhando nas lives, eles vão falando, vão aí dizendo as suas opiniões, e nós vamos ver que fora de casa, isso é uma pergunta frequente, que sempre se fala, né? A mulher cristã, ela deve trabalhar fora? Ou de repente não? Tem aquela questão da missão, né? Os dois juntos, da submissão. Então, a Bíblia tem instruções sobre o papel da mulher? Aí a gente vai lá para Tito 2, os versículos 3 e 5. Que vai falar justamente nessa questão e nós vamos entender como, sim ou não e como, tá? Então, olha, se abrirmos aqui, eu peço que você puder acompanhar, Tito 2, versículos 3 e 5, Paulo, ele dá instruções sobre como uma jovem esposa, ela deve ser treinada pelas mulheres mais velhas. Aí eu entendo, Gil, que assim, que hoje nós, como já casadas há mais de 10 anos, há mais de 7 anos, né? Como nós podemos aconselhar as jovens que hoje estão casando, por quê? Porque o mundo, os colegas, né, fora, na faculdade, tem muitas pessoas que vão chegar para ela e dar ensinamentos. Olha, você vai casar, mas é assim, assim, assim. E os conceitos bíblicos? E nós que somos mulheres cristãs, que já temos mais tempo de casamento, será que nós temos aconselhado as nossas jovens? Entendeu? Então, lá em Tito, Paulo, ele dá as instruções sobre como a jovem esposa deve ser treinada pelas mulheres mais velhas. A palavra de Deus diz assim, Tito 2, 3 e 5, do 3 ao 5 diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver,
como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, quando eu leio essa passagem, eu entendo que a Bíblia ela é bem clara. Que quando há crianças na situação, que quando há o servir de dentro de casa, os deveres de casa, elas são responsabilidade da jovem esposa. Olha, pela Bíblia, quando lá em Gênesis, Adão e Eva pecaram, as sentenças foram dadas ao homem trabalhar e que ele vai sobreviver no suor do seu rosto. Então, ele vai trabalhar e prover a família, ele será o provedor. Para a mulher, qual foi a sentença? Sob dores terás filhos, não é isso? Então, quando nós começamos aí da base, Gil, nós já começamos a entender que para a mulher foi dada a missão de cuidar dos filhos. Ela vai gerar, ela vai parir e ela vai cuidar. Não é verdade? Até porque você vê, quando a mulher ela tem o bebezinho, ela mesma é que produz o leite. Então, isso, olha, a anatomia humana ela é tão perfeita. Deus é tão perfeito que quando ele dá as missões, ele já prepara o corpo para aquilo, né? Porque, de repente, poderia o homem participar de alguma coisa, mas quando vamos olhar a anatomia humana, a mulher é que é preparada para cuidar do filho. Então, isso me deixa claro que o homem, ele é o provedor. Ele é preparado para trabalhar, para cuidar, para prover, claro, para defender. O homem é fazer igual o pastor Júnior, o cabra macho, né? E a mulher, ela é frágil, né? Entre aspas, né? Porque as dores de parto, eu, graças a Deus, nunca passei, mas dizem, Gil, que é de morrer, isso. Entendeu? E falam, Val, que é o sexo frágil, mas eu tenho certeza que o homem não suportaria. Eu digo com toda certeza. O homem com resfriado, Gil, suportaria a dor do parto. Isso aí eu tenho certeza. Pois então, eu também discordo quando fala, a mulher é o sexo frágil. Não é verdade? Não, viu? Então podemos ver que a mulher é dada essa responsabilidade de gerar o filho, parir aquele filho, cuidar, amamentar, e aí a criança vai crescendo. De quem é a responsabilidade? Da mãe. Claro que o pai, ele é um participante, mas o pai, Gil, na maioria das vezes, ele trabalha fora. Ele sai para trabalhar, ele sai para prover o bem-estar da família. E a mulher, é o dever dela cuidar desse filho, cuidar dessa casa, organizar tudo. Irmã Valmira, a senhora está com uma versão aí muito machista. Muito bem. Mas vamos destrinchar isso aí, porque, Gil, de repente, o mundo moderno nos dá essa necessidade de ajudar o marido. Vivemos em um mundo onde os custos são maiores, queremos dar uma vida melhor para os nossos filhos, não é isso? Se formos olhar os casamentos antigos, as mulheres, elas trabalhavam, mas elas trabalhavam para si mesmas ali na roça. Elas plantavam, elas colhiam, elas cuidavam, elas lavavam roupa, como chamavam, roupa de ganho, né? Que se chamavam assim. Elas lavavam roupa para fora, então elas cuidavam também, elas ajudavam o marido. Hoje, no mundo moderno, tudo modificou. Então, claro que temos os trabalhos e queremos ajudar os nossos maridos e dar uma condição melhor para os nossos filhos. A Bíblia fala disso? Fala. Fala sim. E a Bíblia, ela nos exorta que até onde nós vamos para fora trabalhar e isso não interfere no cuidado da casa e dos nossos filhos, certo. No momento que interfere, errado.
Isso. Porque nós temos que ser mulheres sábias, cuidar da nossa casa. Nós não podemos, eu vou trabalhar, eu vou ajudar e deixar a nossa casa, os nossos filhos, os nossos maridos, para quem cuidar? Isso. Quem é que vai cuidar deles? É muito importante, sabe, Val? Porque mesmo que aconteça situações onde a mulher tenha que prover, né? A gente sabe de todas as dificuldades, sabe que tem mulheres que não têm o esposo, né, para dar o suporte, mas a gente sabe que o suporte foi dado, essa demanda, esse prover é do esposo, né? Então, Verdade. mesmo que em algum momento a esposa ou a mulher tenha que prover, isso não tira dela a responsabilidade de educar os filhos, de cuidar dos filhos e cuidar da casa. Então, se ela tem que prover de alguma forma, ela está sobrecarregando o papel dela, né? O papel de mãe, de cuidadora de casa, né? Então, assim, mesmo que ela tenha que trabalhar fora para aumentar a renda, né? Ou por não ter um esposo, por não ter alguém, ou o esposo não está trabalhando e ela tem que trabalhar, né? Mas isso aí não pode ser uma troca de papéis. Né, pelo esposo não trabalhar, então ela vai ser a provedora e ele vai cuidar dos filhos. Não, isso aí é inversão de papéis. Está invertendo os papéis. Se ela tem que trabalhar, ela vai ter também que cuidar da casa, cuidar dos filhos, educar os filhos. Né, e se em algum momento o esposo ou o homem da casa não pode prover por desemprego ou por algum motivo, né, ele vai ter que dar um jeito de procurar prover ou ajudar na educação dos filhos, ajudar em casa, mas isso não pode inverter. Ele não pode deixar de ser o provedor para cuidar dos filhos e cuidar da casa. Isso é o papel. Isso é o papel da mulher. Da mulher. Então, verdade. Então, o que é que nós entendemos? Que o dever das mulheres mais velhas, nesse capítulo, né? E esses 3 versículos que nós lemos, o dever das mulheres mais velhas é de ensinar as mulheres mais jovens a viver uma vida que glorifique a Deus. Mantendo essas responsabilidades em mente, o tempo da mulher mais idosa pode ser gasto de acordo com a direção do Senhor e de acordo com o seu próprio critério. As mulheres mais maduras, que aqui dizem as mulheres mais idosas, elas, naquele tempo, elas aconselhavam, mas aí o papel dela e o tempo dela pode ser gasto de acordo com a direção do Senhor na vida dela. Ela geralmente já criou os filhos já casaram, então ela tem mais uma vida mais sossegada, digamos assim. Então é mais ela, o esposo, os netos, mas que têm os seus pais, né? Então ela vai viver de acordo com a direção do Senhor e o seu próprio critério, dependendo da sua necessidade. Mas em Provérbios 31, Gil, em Provérbios 31, aí a Bíblia fala da mulher virtuosa e nós vamos ver essa mulher que justamente ela sai para trabalhar, ela cuida das coisas fora, ela no mundo moderno, ela precisa acompanhar essa tecnologia, todo o avanço tecnológico, tudo que está acontecendo ao seu redor, mas sem descuidar do cuidado da sua casa, do seu marido e dos seus filhos e da igreja. Olha os papéis, né? São 4 papéis que ela tem que fazer, né? Ela vai trabalhar, mas ela tem que saber que ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa e ela é cristã. Então, você vê que, no final de tudo, a mulher está sobrecarregada com 5 papéis. Trabalhar fora, cuidar da casa, dos filhos, do marido e da igreja. Então, temos que ter muita sabedoria para não inverter os papéis e, de repente, não começarmos a deixar a nossa casa pelas mãos dos outros, a educação dos nossos filhos também, e de repente perdemos o controle de tudo. E pasme os senhores aqui nas lives, Gil, você mesma, muitos casamentos têm se acabado, tem assim está em crises justamente por conta da inversão desses papéis e de a mulher não ter essa sabedoria em saber que entender que ela precisa trabalhar, sim. Se ela acha que precisa, muito bem. Mas desde que não deixe a sua casa, os seus filhos, os seus compromissos à mercê dos outros. É verdade, Val, e a gente não pode de forma alguma, né? E assim, eu tenho certeza, e a gente tem vários exemplos, inclusive nas redes sociais, muitas mulheres se identificando, e assim, eu acredito muito nisso, sabe, Val? A mulher é muito forte,
né? Ela tem muita sabedoria, muito jogo de cintura. Quantas mulheres são donas de casa, sabe? E às vezes não tem o esposo, né? Ou aconteceu algum problema, ou é viúva, né? Ou o esposo está desempregado e ela tem que prover, sabe? E a mulher é forte, eu tenho certeza que ela desempenha, sabe? E as forças têm que buscar em Deus, porque eu vou dizer a você, não é fácil. Não é fácil esses 4 que você falou, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, da igreja, não é fácil. Né? Eu até, não sendo, né, machista também, ou feminista, não sei dizer, eu não posso nem julgar os homens. Eu ia até dizer assim, não, eu acho que alguns homens não suportariam isso. Né? Então, assim, de ver um homem, o homem vai cuidar de casa, cuidar da família, cuidar da esposa e trabalhar fora. Olha, quando a gente voltar da oração, eu tenho até um trecho. Se alguém conhecer algum homem que faça tudo isso, né, me diga aí, porque... Mas a mulher, eu tenho certeza que tem várias que dá conta dos 4, né, com sabedoria e buscando muito a Deus, né, Val, porque principalmente os filhos, a criação dos filhos, né, o cuidar da casa, não pode de forma alguma ser prejudicado, né. Você que chegou agora, sintonizou aí na Rádio Novas de Paz ou nos acompanhou pelas redes sociais, você está no programa Consciência Cristã, com Gil Técio e participação da Valmira Correia. Né? Então sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é sobre o comportamento da mulher cristã no mundo moderno. Né? Então estamos aprendendo muito, né, da parte de Deus. Com certeza você vai aprender muito, né, e dando continuidade a esse tema maravilhoso de hoje, né, sobre o comportamento da mulher cristã no mundo moderno. Né? Com certeza é um tema... que abrange todo mundo, né, Val? Então, assim, verdade. Você aí, com certeza você tem um sobrinho, uma sobrinha, né, uma filha, né, sua esposa mesmo, você mulher, né, dona de casa, guerreira, né, que como o Val deu esse exemplo de 4 coisas aí que a mulher faz, tenho certeza que muitas ouvintes, nossa, Val, cuida da casa, né, cuida dos filhos, trabalha fora, cuida do marido e a igreja. Então, assim, eu tenho certeza que tem muitas mulheres, né, só vamos ficar aí antenados, aprendendo da parte do Senhor, para que não deixe de lado ou deixe para trás um pouco o que é sua responsabilidade, que faça 3, 4 papéis, sabe? Mas qual a sua responsabilidade? Verdade. Qual o seu papel principal? Né? Então, assim, não, mas eu dou conta, eu trabalho fora, eu cuido de casa, eu educo meus filhos, tá? Mas cuidado para não dar prioridade ao seu trabalho de fora, que não, por Deus, não foi aquilo que foi prioridade para você. Verdade. Né? Claro que você tem, se você é a provedora de casa, não tem um esposo, sabe, Val, como eu estava até pensando em algumas mulheres, né? Com certeza os ouvintes aí conhecem, muitas até se identificam, né? E eu vou citar pelo menos 4 mulheres da minha família, né, e conhecidas, que uma delas é a minha tia Socorro. Ela foi casada, né, com o irmão de manhinha, o irmão mais velho da minha mãe, né? Tio Oscar, eu não cheguei nem a conhecê-lo. Ou seja, eu tenho 42 anos, faz uns 40 anos que ele faleceu, que ela é viúva há 40 anos. Né? Então, veja, ela é viúva há 40 anos e há 40 anos que ela cuida dos filhos sozinha. Né? Tem o meu primo, tem a minha prima. Então, ela cuidou de 2 filhos, cuidou de netos, né? E tem 2 bisnetas, ela cuidando de 2 bisnetas. Então, assim, ela ficou viúva e teve que prover. Né? Então, ela trabalhou fora, cuidou dos filhos, agora está cuidando das bisnetas. Verdade. Então, assim, quantas mulheres aí não se identificam com uma mulher dessa? Né? Tem a sogra da minha irmã também, a irmã Marlene. Né? Deus abençoe a irmã Marlene, a senhora também, sabe, Val, se separou muito nova, mas é uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Né? Faz parte da Assembleia do Recife. Ela, né, criou os filhos, já tem netos aí. Né, e uma mulher guerreira, trabalha fora também, mas não esqueceu o seu papel de dona de casa, sabe, de mãe, de educar os seus filhos. Verdade. E né? quando você estava falando, Gil, até no outro bloco, e agora você entrou com essa participação aí, falando dessas mulheres guerreiras, eu lembrei justamente de uma coisa muito importante nas mulheres, que eu ia dizer, Gil, e se formos parar para olhar, as mulheres, nós somos tratadas como sexo frágil, né? Eu acredito, Gil, que nós não somos frágeis, nós somos delicadas. Isso. Nós somos aquelas mulheres, as mulheres, elas são mais detalhistas. O homem, ele não se importa. Olha, o homem, alguns não, mas existem homens mesmo, se tiver o lugar dele dormir e comer, tomar banho, acabou, Gil. Ele não se importa mais com nada. Ele sai, vai trabalhar, chegou em casa, tem a comida, tá tudo prontinho, tá tudo organizado, acabou.
Mas a mulher não, a mulher ela é detalhista, ela gosta da casa arrumada, ela tem a noção, não, isso aqui eu não estou gostando, né? Quando vai reformar uma casa, a mulher sempre diz, não, eu não estou gostando, né? Então, eu acredito que a mulher, ela seja mais detalhista. Mais emoção também, né? Mais emotiva, mais emoção. justamente. O homem é mais a razão. O homem é mais a razão, a mulher é mais a emoção. Mas nós somos muito fortes. Até quando você aí citou 40 anos, essa sua tia viúva. Quando nós olhamos, a mulher, ela tem mais essa personalidade de encarar a família sozinha. Enquanto o homem, ele não tem tanto isso, né? O homem, ele sempre precisa de alguém para ajudar, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. É tanto que o homem, ele não consegue, alguns sim, mas a maioria, eles não conseguem passar muito tempo viúvos. Isso. Eles sempre casam. Por quê? Porque eles têm essa necessidade do cuidado, de alguém para cuidar, de alguém para cuidar da casa. Então, aí nós vemos, mais uma vez, a responsabilidade da mulher. A mulher, ela é que cuida, ela é que zela, ela é que educa. O homem, ele é mais o provedor. Isso. Ele não suporta, ele passa um tempinho, embora que ele a ame tanto, e muitas vezes tem aqueles julgamentos, né? Mas já vai casar de novo, mas é porque o homem, ele tem essa necessidade. Muitas vezes, Gil, não é nem a necessidade sexual, mas também a necessidade do cuidado, do carinho, de estar ali, de cuidar, de arrumar a casa, de cuidar dos filhos, da educação, entendeu? Então, assim, nós percebemos a responsabilidade do cuidado da casa, da educação, é nossa, viu? É nossa. Verdade. Não tem como. Então, assim, eu não vejo como sexo frágil, sabe, Val? Eu vejo como mulheres guerreiras mesmo, sabe? Que estão ali, né? Que suportam, que são fortes, sabe? Que desempenham seu papel muito bem, né? Que é lá uma mãe, né? 100%, né? Uma dona de casa, uma esposa, né, uma mulher de oração, né, porque quando a gente fala aqui de mulher cristã e o mundo moderno, né, a gente fala justamente disso, de sua responsabilidade também com a igreja, né, e dando um outro exemplo, mais um exemplo só, Val, também de uma tia minha, né, que ela abriu mão de trabalhar, né, ela tem o esposo dela, então ela teve essa oportunidade de abrir mão de trabalhar para cuidar dos filhos, né, para educar os filhos, para cuidar da casa, né, muitas com certeza não podem, né, a gente sabe que tem mulheres que não podem de jeito nenhum, precisam trabalhar, né, para aumentar a renda, ou sozinha é quem faz a renda de casa. Então a gente sabe que tem as exceções, mas a grande maioria são mulheres guerreiras mesmo, né, e como o tema é para mulher cristã, né, essas mulheres cristãs no mundo moderno, esse mundo, sabe, Val, ele entrou muito, sabe, entrou na igreja, entrou na família, né, e é isso que a gente vem como alerta para as mulheres de Deus, né, para abrir os olhos, sabe, e não deixar que esse mundo moderno entre no seu lar, né, porque vai prejudicar você como mãe, vai prejudicar você como dona de casa, como esposa e como mulher cristã, a igreja, né. Aí só mais um exemplo rapidinho, viu, Val, para passar a palavra para você. Quando eu ia saindo de casa, minha filha mais nova, ela tá com uma virosezinha, estava com febre, e aí ela, mamãe, você chega aqui horas? Eu disse, filha, mamãe vai fazer o programa, depois do programa, depois da rádio, mamãe vai para o Cenáculo da Cruz Cabugá, que é o culto de oração, hoje é culto de oração. Isso. E mamãe só vai chegar mais tarde, mas você vai dormir direitinho e tal, vai dormir, quando mamãe chegar, você já está dormindo. Aí ela tá certa. Aí quando eu ia saindo, aí Emerson disse, mas minha filha, você vai pro culto, Isabela tá doente. Aí eu disse, graças a Deus que ela tem um pai que tá de férias. Então mamãe vai trabalhar, vai para a igreja e já volta. Aí ele ficou calado assim, fez, né? Então assim, Val, se ele não tivesse... a gente entende, né? Exato. A gente vê como a responsabilidade, ela cai para cima da gente, mulheres, né? Exato, veja, você como mãe, né, você teria que ficar com ela, que ela está doente, mas e a mulher cristã? E a mulher que tem compromisso com a igreja? Isso, né? mesmo. Claro, se ele não tivesse de férias, se ele estivesse trabalhando ou não estivesse em casa, eu jamais iria deixar minha filha sozinha, né? Eu ia vir, fazia o programa, trabalhava aqui na rádio e voltava para casa, né, para dar assistência a ela, dar a medicação, ficar com ela. Mas se ele está em casa, de férias, né? Então, aí eu disse até em tom de brincadeira, eu disse, ainda bem que ela tem pai, e está de férias para ficar com ela. Então eu vou para a rádio, depois eu vou para a igreja e chego lá para as 10 horas da noite. Né? Então, assim, ela não vai ficar desassistida, ela está com o pai. Né, Val? É claro que se não tivesse, eu não ia, porque
o meu papel principal é esse. É cuidar dos meus filhos, das minhas filhas, é cuidar da minha casa, né, do meu esposo. E isso não pode ser mudado. Por mais que eu trabalhe fora, né, por mais que eu tenha um compromisso com a igreja, a gente tem que ver quais são as prioridades. O que é que você tem que fazer? O que é que está em primeiro lugar na sua vida? O que foi que Deus lhe criou para quê? Lhe designou o quê para você? Foi ser provedora? Não foi ser provedora. Provedor é do homem. Mas caso você tenha que ser provedora, mas o que é que você tem que fazer? Saber que não cuidar pode dos abrir filhos. mão do Exatamente. seu E isso não pode ser a prioridade. principal. Exato, Val. Verdade. A prioridade, Verdade. né? E o que você tem que fazer com excelência é cuidar dos seus filhos, é cuidar da sua casa. Porque quando você começa a inverter os papéis, a inverter os valores, Val, quem vai sentir é a sua família. É a família. Né? Os seus filhos vai sentir. Existem muitas famílias que Exato. hoje estão se desmoronando justamente. Isso é muito sério, Gil. Porque a mulher, com o mundo moderno, ela começou a querer abandonar o seu papel principal, que é o cuidar da casa e dos filhos e do marido e da igreja. Então ela começou a achar assim, não, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu quero me formar. É pecado? Não. É errado? Não, Gil. É certo. A cada dia a gente procurar aprender mais. A cada dia a gente se formar, se informar. A cada dia a gente procurar não ser leigas, ter entendimento das coisas. Ter a nossa profissão é muito importante nos valorizarmos dessa forma, mas em nenhum momento abrir mão do nosso papel principal, que é... E você vê que não é só um papel, é um papel que ele vai se desvendando em 5 atividades, né? A casa, os filhos, o marido, o cuidado da família em geral e a igreja. Então são 5 atividades que temos que fazer e com excelência, viu, Gil? Essa excelência que eu falo não é dizer que a gente nunca fale, não. Porque a gente falha, a gente é humano. Tem dia que a gente chega cansada em casa e a gente não dá conta. Mas a gente tem que colocar na cabeça, hoje eu não consegui dar conta. Tem dias que a gente não consegue acordar aquela hora, a gente está cansada, a gente está exausta. A gente precisa de um descanso, a gente precisa de um tempo. Mas lembrando que é só um tempo, não é a vida toda. Não é abandonar a casa, abandonar os filhos, não. Deixar nas mãos dos outros, da babá ou de quem quer que seja. Não. É responsabilidade sua. É verdade, Val. É verdade. E só mais um exemplo meu mesmo, Pode sabe, dar. Val? Que eu inclusive já falei isso para algumas pessoas, algumas mulheres, né, que eu conversei. E algo que aconteceu comigo, sabe? Quando a minha filha, que tem 13 anos, nasceu, a primeira, ela pôde ficar com minha mãe. Né? Mãe ainda estava... já estava mais nova e tal, tinha disponibilidade de tempo para ficar com ela, para cuidar dela. Então, depois dos 4 meses, né, ela ficou com minha mãe. Então, a minha mais velha ficou com mãe algum tempo, até ficar grandinha, começar a falar, e aí eu poder deixar ela com alguém. Né? Ela já ia para a escola, já ficou com alguém, e eu trabalhando normal. Né? Não precisei sair do trabalho. Mas quando a Isabela nasceu, a que tem 9 anos, né, quando a Isabela nasceu... Mãe não pôde ficar, porque mãe já cuidava de outra neta, de outras 2 netas. Ela já estava com as meninas, então eu morava em Paulista, ela em Piedade, estava meio tumultuado, não dava para ela ficar com Isabela. Então eu disse, meu Deus, ela é muito novinha, se ela não pode ficar com minha mãe, ela só vai ficar comigo, né? Então eu não ia deixar ela beber com outra pessoa que eu não conheço e tal. Quando ela tivesse maiorzinha, eu voltava a trabalhar. E aí foi um tempo maravilhoso para mim, sabe, Val? Ainda bem que eu tinha Emerson, porque muitas mulheres não têm nem essa opção, porque não tem um marido que dê assistência, né? Mas para aquelas que têm esse suporte do esposo que trabalha, né? Muito bom. A renda diminui, sabe, Val? Quando eu deixei de trabalhar para ficar em casa cuidando da minha filha... Com Clarinha eu passei por isso também. Reduziu que... Eu disse, meu Deus, até para comprar uma calcinha, eu disse, meu Deus do céu, não vou pedir dinheiro, não vou ficar aqui quietinha na minha e vamos suportar. Assim né? Então, mesmo. quando reduziu a renda, só o esposo lá à frente do trabalho, né? Mas eu vou dizer a você, Val, foram 3 anos, até minha filha completar 3 anos, está apta, né, a ir para a escola, né? Ia ficar só um expediente com a babá. A outra mais velha já sabia falar tudo direitinho, já estava cuidando, né? Então esse tempo de 3 anos, sabe, Val, foi maravilhoso. Se apertou financeiramente, apertou, porque era só ele. Mas eu pude ver, sabe, Val, que prazer, sabe, de cuidar das minhas filhas,
de cuidar da casa e de cuidar dele, né? Foram 3 anos assim, e orando, né? Porque eu trabalhava em empresa privada e fiquei esse tempo orando e disse, meu Deus, eu me formei, eu sou professora, então quando eu voltar a trabalhar, Senhor, eu não quero voltar à empresa privada, eu quero dar aula, não foi para isso que eu me formei, não foi para ser professora, então a minha oração nesses 3 anos foi isso, né? Então assim, foram 3 anos maravilhosos, agora cansativo, viu, Val? Eu costumo dizer, olha, a dona de casa, a mulher que não trabalha fora, ela trabalha em casa, ela trabalha 10 vezes mais do que se trabalhasse fora. É muito cansativo. Então, olha, uma mãe, né, dona de casa, ela, acho que R$10.000 para ela de salário ainda era pouco. Porque eu vou dizer, a pia não conseguia ficar 1 minuto sem nada em cima. Não consegue. Sabe? Então, assim, não para. A dona de casa por realmente... mais que a gente queira botar moral na casa... Isso. Pois é. Então, a dona de casa não para, sabe? A dona de casa, mãe, esposa, são 24 horas. Se não parar para dormir, tem coisa para fazer. Né? Então, é algo assim que não para mesmo. Mas foram os 3 anos maravilhosos. Quando eu voltei, né, Deus me abençoou com 3 escolas, Val. E aí eu passei a ensinar. Aí eles, tome, você não pediu? Isso que eu ia falar agora, Gil. Você e não Deus pediu? Recompensa, porque Exato. Ele vê o nosso zelo. Gil, é tão importante isso. É tão importante porque com a Clarinha foi a mesma coisa. Quando eu engravidei da Clarinha, aquela história toda, 18 anos, e eu me desesperei e tal, mas quando eu me conscientizei, Deus, tu me desse, então vamos lá, vamos cuidar. Então, eu também, graças a Deus, eu tinha meu esposo para o provedor, mas a gente se aperta, né? A gente sabe porque a gente está acostumada, a gente está acostumada com aqueles valores. Então, o que é que acontece? Eu também passei 3 anos cuidando da Clarinha. E assim, Gil, são momentos maravilhosos que você vai acompanhando tudo, vai acompanhando cada detalhe, a primeira palavrinha, o primeiro passinho, tudo. E depois, Gil, assim, Deus me surpreendeu de uma forma. Ele escancara as portas. Sabe por quê, Gil? Porque, olha, quando a palavra de Deus diz que quando a gente cuida das coisas dele, ele cuida das nossas coisas, entendeu? Então, a gente, olha, a família é algo que Deus nos deu para cuidar. Então, é dele, entendeu? Ele nos deu para terceirizar cuidar, isso, né, Val? justamente. Eu não posso terceirizar, deixar na mão de uma babá, deixar na mão de alguém, não. Isso Deus deu para mim. Então, é a minha missão, é cuidar da minha família. Eu posso pedir a alguém uma ajuda, mas não eu passar toda aquela responsabilidade para aquela pessoa. Não, a responsabilidade é minha. E quando Deus vê, Gil, a gente cuidando com amor, a gente zelando, a gente cuidando da casa dele, e não a foi gente fácil, cuidando, viu, Val? Não é foi fácil, porque veja, desde os 17 anos que eu trabalho, desde os 17 anos que eu trabalho, e eu nunca foi seguidos assim, nunca fiquei sem trabalhar, quando saí do emprego ia para outro. Então assim, foi direto até chegar aí e parar. Então assim, eu não sabia nem ser dona de casa, né? Porque eu sempre trabalhei fora, mas naquele momento eu precisava, a minha prioridade era cuidar das minhas filhas e da minha casa, né? E como você falou, assumir a sua responsabilidade. Exatamente, como prioridade e fazendo com amor. E aí, o que foi que aconteceu? Deus me retribuiu. Quando chegou os 3 anos que eu vi que ela estava apta a ir para a escolinha, a ficar com uma pessoa, já estava tudo tranquilo. E Deus me presenteou com 3 escolas, Val. De manhã era na escola do estado, à tarde numa escola particular. Trabalhar, minha filha, eu vou lhe dar agora trabalho. Na escola que você quer, tome 3. Tome 3. Né? Então, de manhã no estado, à tarde num colégio particular, à noite no estado, isso de moto, viu? Ia de moto para uma escola, de tarde ia para outra escola de moto, de noite voltava para outra escola, ia para casa. E assim, foi maravilhoso. Foi só 1 ano nesse corre-corre, depois ficou mais tranquilo, né? Mas assim, eu vejo, sabe, Val, como um presente de Deus. Né? Verdade. Me retribuindo por eu ter reconhecido. Sabe? Porque eu poderia dizer, não, eu não vou diminuir a renda. Né, vai baixar muito a renda da minha casa se eu pedir para sair do emprego. Então eu fui pedir demissão, né, para cuidar das minhas filhas. Né, apertou, sabe? Mas Deus me retribuiu dessa forma e assim foi maravilhoso. Gil, eu vou até encaixar aí. Eu acho que cabe muito bem neste momento, que a gente já vai ter aqui a conclusão. Mas eu vou encaixar aí a campanha que nós estamos em ativo, né? Com o nosso pastor Francisco Técio, a campanha é Minha Oração, Meu Voto, Minha Vitória. Mas, Valmir, o que é que isso tem a ver? Gil, se você for olhar, quando a gente parou com um propósito, não é isso? É isso. E você mesmo disse, eu também, a gente parou e a gente orava, a gente dizia, mas Deus, como é que eu vou conseguir?
a gente orava. Isso. Porque eu lembro que eu tinha vezes que eu dizia, mas meu Deus, e agora, Senhor? Como é que vai ser a minha vida? Mas a gente não deixou de buscar Deus. Isso. A gente não deixou de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família, de cuidar da igreja, de estar zelando pelas coisas do Senhor. E Gil, nesse tempo, a gente amadureceu espiritualmente, porque foi Com os certeza. momentos que eu mais fui para os pés do Senhor. Você acredita? Foi nesses momentos que eu aprendi a orar, que eu aprendi a buscar, que eu aprendi a pedir a Deus direção para minha vida, para minha casa, para minha família, porque justamente quando a Clarinha chegou, era uma reconstrução que Deus estava fazendo no meu casamento e na minha história. Então, foi os momentos que eu mais busquei a Ele e que eu pude fazer os meus votos. Você entende o amadurecimento? Quando você se entrega justamente, olha, a família é algo importante, é muito importante. E quando nós começamos a zelar pela família, é um conjunto. É família, é esposo, é todo o nosso cotidiano Deus honra, viu, e a Val? casa do Senhor. E Deus honra. Deus e aí, honra. estamos de posse de vitória. É verdade. Essa é a Val, campanha. Exatamente. E nesse período, nesses 3 anos, sabe, eu sempre falo aqui na rádio, falo lá na Cabugá também, que é com orgulho que eu digo que eu sou abençoadora da Rádio Novas de Paz há 16 anos. Né? Há 16 anos que eu sou abençoadora, mesmo antes de fazer parte do ministério, eu ouvia, né, desde a AM, do Barro, eu ouvia e já era abençoadora há 16 anos. E nesse período, nesses 3 anos, foi algo que me preocupou, que eu disse, meu Deus, inclusive, né, eu fiz um propósito com o Senhor, fiz um voto ao Senhor de conseguir as escolas, de parar e dizer, meu Deus, e agora? Né? E nesse período, nesses 3 anos, eu não deixei de ser abençoadora. Eu ofertava com R$50, falei com o meu motociclista, que na época era Mário, o irmão Mário, que ele nem está aqui mais na rádio. Né? O irmão Mário, ele era o meu motociclista e eu disse, olha, irmão Mário, eu não estou trabalhando, mas me traga outro carnê de R$20, que eu não vou poder dar 50, né? Então minha oferta vai passar a ser R$20 nesses 3 anos. E Valmira, como eu estava sem trabalhar, eu tentava de alguma forma, eu estou precisando disso, de alguma forma para ter os R$20, para não pedir, me dá R$20 para o meu esposo, para a oferta, né? Para o abençoador. Né? De alguma forma eu via, né, aquele jeitinho, sobrava, né, como minha filha diz, mamãe, eu vivo do troco do pão. Bia diz, eu vivo do troco do pão. Né? Então eu sempre ia juntando aquelas, né, os trocos, né, as coisas, pegava de uma coisa, sobrava de uma coisa, sobrava de outra. E aí, sempre no final do mês, estava lá a minha oferta de R$20, mas nunca deixei de dar. Pois e assim, Val... E Deus honra. E Deus honra, verdade, sabe? Deus verdade. honra. Por isso que eu digo, olha, eu falo assim com muito orgulho e não vou deixar, sabe, verdade. Val? Não deixo, porque a Rádio Novas de Paz chega onde eu não posso chegar. Verdade. E essa campanha, quando o pastor fez, eu disse, meu Deus, quando ele colocou no grupo, né, da Rádio Novas de Paz, minha oração, meu voto, minha vitória. Pregação do pastor Júnior, ele falou dessa campanha, só que ele falou, Val, veja, o que impede você, né, as coisas que impedem você da oração, do voto e da vitória. Né? O que é que você faz? Isso, o que é que você faz e o que é que você deixa de fazer para não chegar à sua vitória, né? Para não conseguir orar, para não conseguir fazer o voto, não conseguir cumprir o voto e sua vitória não chega. Então o que é que você faz? O que é que você está fazendo? Né? E aí isso traz a memória, né? Traz assim para a gente, meu Deus, o que é que eu preciso melhorar? Né? Quantos testemunhos de voto, sabe? Eu tenho inúmeros assim, sabe, Val, de propósitos com Deus. Né? Não é barganha. Você também, e muitos ouvintes aqui da Rádio Novas de Paz, quantos testemunhos a gente não tem, né? Não é barganha, sabe, Val? É por amor, até mesmo porque se for barganha, você vai jogar seu dinheiro fora. Verdade. Né? Você vai perder dinheiro. Né? Gil, e é tão pouco para ser barganha, porque assim, Deus, eu fico muitas vezes pensando, sabe o quê? Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é que é o dono. Como que eu vou barganhar com alguém que é dono de tudo? Exatamente. Entendeu, Gil? Assim, eu não tenho como barganhar com alguém que é o dono de tudo, mas eu tenho sim que mostrar para ele que eu sou grata por tudo. Então eu começo na minha vida de oração, eu começo tendo esse entendimento que nada é meu, que tudo é dele, mas que eu posso entregar para ele o que ele me dá. Eu posso entregar. E aí, Gil,
o resultado é justamente a nossa vitória. Então, nós convidamos todos os ouvintes, né, do Consciência Cristã, todos os ouvintes Novas de Paz, para que você possa se comprometer, que você possa entrar nessa campanha, fazer esse propósito, que você possa primeiro começar orando. Quando você começar orando, o teu entendimento espiritual vai se abrindo e você vai conseguir entender o que é fazer um voto de entrega a Deus. E Deus com orienta, certeza, viu, Val? E Deus orienta. Muita gente acha também que voto, não fazer um voto, né, para dar dinheiro, para ser oferta. Não, o voto não é só isso, né? Voto não tem que ser com dinheiro, vai além, exatamente. É a sua entrega espiritual. Exatamente. É o seu cuidado com as coisas dele, né? Exato. Porque nada é meu, nada é teu, Gil. Tudo é dele. É verdade, Val. Vamos lá. Quando nós falamos, Gil, nós já abordamos a questão da consciência de saber o nosso lugar dentro da nossa casa, a nossa responsabilidade com os filhos. Então nós vamos para Provérbios 31, onde fala-se da mulher virtuosa, a partir do versículo 11. O escritor ele faz elogios a essa mulher como uma que faz tudo que está ao seu alcance, ao seu poder para cuidar da sua família. Se você olhar, Gil, Provérbios 21, a partir do versículo 11, ele exalta essa mulher, mas não é essa mulher que cuida só da sua beleza, que está ali só preocupada consigo mesmo, não. Essa mulher, ela é virtuosa porque ela exerce bem o seu papel. Isso. Ela cuida de si, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida dos outros, ela cuida... Meu Deus do céu, é um leque de cuidados. E que ela consegue exercer esse papel com muita sabedoria. Então, os versículos 16, 18, 24 e 25 mostram que ela é tão industriosa, que sua lâmpada não se apaga de dia e nem de noite, para providenciar o rendimento adicional da sua família. É como se fosse uma indústria, Gil. Ela não para, ela sempre está ali atenta para providenciar aquilo que está faltando. Ela é a ajudadora do seu marido. É aquela mulher justamente que você fala, que você citou, ela quer complementar a renda. Queremos ver os nossos filhos bem, num mundo moderno, onde tecnologias, onde as escolas são caras. Nós queremos dar o melhor para o nosso filho, nós queremos ter o melhor dentro da nossa casa e para isso nós temos que ajudar o nosso marido, complementar essa renda, mas nunca esquecendo o nosso papel principal, que é o cuidar da nossa casa. Então, Provérbios 31, 16, 18, 24 e 25 diz assim: considera um campo e compra-o. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. 24 e 25. Faz vestidos de linho e vende-os e entrega cintas aos mercadores. 25. A força e a dignidade são os seus vestidos e ri-se do tempo vindouro. Então, você vê que essa mulher ela é provida de tudo. Ela cuida, ela zela, ela o que está faltando, ela vai lá e faz. À noite, aí diz que não falta, a sua lâmpada não se apaga de noite, porque ela está atenta a tudo. É o tempo, talvez, que ela tinha ali para fazer. Quando nós vemos aqui, ela considera um campo e compra-o, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Naquele tempo, as mulheres elas viviam mais justamente dessa questão do campo. O trabalho era mais duro, mais árduo, mas essa mulher virtuosa, ela ia lá e fazia o seu papel, exercia o seu papel com excelência. Hoje, o mundo mais moderno, mais coisas acontecendo, muitas coisas que facilitam mais a nossa vida, né? Embora nos dê mais responsabilidade, mas somos essa mulher virtuosa de Provérbios que cuidamos da nossa casa, que vamos à luta, que trabalhamos, que damos os nossos plantões, que vamos lá fora, que fazemos tudo, mas não deixamos a nossa casa e não deixamos de cuidar das coisas de Deus. A motivação dessa mulher é importante, Gil, porque suas atividades de renda eram um meio para alcançar seu objetivo final.
não um objetivo em si. Quando eu digo assim, hoje, por exemplo, olha, ela estava providenciando para a sua família, não investindo em sua carreira, usando sua faculdade ou trabalhando para manter um estilo de vida semelhante aos de outras pessoas. Sua renda estava em segundo plano para sua verdadeira obrigação, a de cuidar do seu marido, filhos e lar. Deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho. Quando fala em ela não estar preocupada em si, é porque ela não estava simplesmente deixando a sua casa de lado para dizer assim, não, esse dinheiro aqui é para eu pagar a minha faculdade. Esse dinheiro aqui é para eu cuidar de uma estética, é para eu fazer um procedimento cirúrgico. Não. Ela estava ali. Não, é errado, irmã Valmira, pagar a minha faculdade? Não, claro que não. Desde que você tenha consciência que você está ali para ajudar o seu marido, mas que as suas obrigações de casa têm que ser feitas. Você não pode apenas simplesmente abandonar e dizer, não, eu vou cuidar de mim e a tua casa, e teus filhos, e a igreja, e o teu marido. Entendeu? Então, que isso, Gil, seja um complemento, mas que estejam em comum acordo. Você pode muito bem chegar para o seu esposo, eu posso chegar para o Júnior e dizer, olha, Júnior, esse dinheiro aqui vai ser separado porque eu quero fazer esse curso aqui. E a gente, em comum acordo, Gil, a gente conseguir fazer tudo isso porque precisamos nos preparar para enfrentar as tecnologias, tudo que está acontecendo no mundo e que devemos estar modernizadas para enfrentar, para saber mexer com tudo que vai estar ao nosso alcance, mas que isso não nos tire a responsabilidade de ajudar o nosso marido. Nós estamos trabalhando fora, estamos buscando algo fora, mas isso para complementar dentro de casa. Somos ajudadoras, somos companheiras, somos submissa, porque os dois estão em uma mesma missão, que é cuidar da casa, dos filhos, da igreja, de tudo. Então, nunca esquecer desse nosso propósito, né? A Bíblia, em nenhum lugar, ela proíbe a mulher de trabalhar fora de casa, não, Gil. Eu, assim, na minha pouca sabedoria, mas a Bíblia, ela não proíbe a mulher de trabalhar fora. No entanto, a Bíblia ensina quais devem ser as prioridades da mulher. Podemos trabalhar fora? Claro. Podemos ajudar nosso marido? Claro. Podemos pagar as contas? Claro. Podemos sim, mas que isso não nos tire a responsabilidade de cuidar da nossa casa, de cuidar dos nossos filhos, da igreja e de tudo, né? Foram 5 papéis, ó. Os filhos, a casa, o marido, trabalhar fora e a igreja. São 5 atividades que nós temos que exercer e não esquecer de quando escolhermos trabalhar fora, não vamos abrir. Porque eu estou muito cansada, Gil. Eu saio de manhã, chego à noite e a minha casa fica jogada ao vento. Não. Temos que saber que essa responsabilidade é nossa. Se trabalhar fora de casa leva uma mulher a negligenciar seus filhos e marido, então é errado. Isso. Que essa mulher trabalhe fora de casa. É errado, porque ela negligenciou o seu papel principal, primordial, que é cuidar da sua casa. Se essa mulher cristã trabalha fora de casa e ainda assim providencia um lar amoroso e cuidadoso para seus filhos e marido, então é completamente aceitável que ela esteja trabalhando fora, sim. Que ela seja essa mulher que se cuida, essa mulher que se especializa, que se forma, essa profissional excelente, porque temos profissionais mulheres excelentes no seu papel, né, na sua profissão, mas que ela não se esqueça do seu papel principal, que foi dado por Deus, que é cuidar da sua família. Amém, Val, amém. É verdade. Né? E com certeza, né, isso muitas mulheres, né, a gente percebe aqui pelas redes sociais, né, não consegue perceber pela rádio, geralmente a gente escuta depois, né, quando alguém encontra e diz, olha, irmã Gil, aquela mensagem, aquele programa eu aprendi, eu ouvi,
né, eu tomei para mim, né, e nas redes sociais é instantâneo, a gente já acompanha agora, a gente já vê agora o resultado, né, de muitas mulheres, né, se identificando, isso, dizendo, eu sou essa mulher forte, eu sou essa mulher guerreira, né, que não negligencio o meu papel principal, né. Então você, tenho certeza, você que está aí nos ouvindo, né, você é uma mulher guerreira, né, que está aí, que cuida da sua casa, que cuida do seu esposo, que cuida dos seus filhos, né, educa os seus filhos, né, cuida da igreja, né? Não é nem cuidar da igreja, de trabalhar na igreja ou fazer alguma coisa da igreja. É cuidar das coisas de Deus. É cuidar das coisas de Deus, né? É participar dos cultos, é estar ali. É ensinar os filhos a estarem ali. Exatamente. Né? E trabalhar fora. Então, tenho certeza que muitas mulheres se identificaram, mulheres guerreiras mesmo, sabe? Um exemplo, né? E seja um exemplo, né, dentro de casa, seja um exemplo dentro da igreja para outras jovens recém-casadas, né? De dar um conselho, de também mostrar com o seu exemplo, né? Com o seu exemplo como esposa, como mãe. Isso às vezes você não precisa nem falar, né? Só o seu exemplo você já ensina com o seu jeito de ser, com a sua forma de educar os filhos, de ser esposa, de ser uma mulher de Deus, né? Então eu tenho certeza, Val, que aprendemos muito, né? Você, né? Todos que estão aqui, é muito bom também ver homens participando, né? E participando e elogiando, né? E gostando do programa, também, e as mulheres também aqui, né? Participando. Então Deus abençoe todos vocês. Então, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela sua audiência, pelo carinho da audiência, né? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, né? Vamos orar, pedir a Deus que nos dê forças, né? Para ser uma excelente mãe, né? Para ser uma excelente esposa, para ser uma excelente dona de casa, para ser uma mulher de Deus, uma mulher de oração, né? Que com certeza Deus vai nos capacitar e nos retribuir. Então, Deus abençoe você. Val, Deus abençoe você também, né, por participar conosco do Consciência Cristã. Muito obrigada ao nosso querido pastor Francisco Técio pela oportunidade, né, e a confiança de entregar esse programa maravilhoso para tomarmos conta. Então, Deus abençoe meu pastor, o senhor, a irmã Sandra, né. Então, muito obrigada ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui aprendendo, né, ensinando, compartilhando e buscando mais ao Senhor, buscar ser diferente, né, que eu costumo dizer, né, Val, a gente às vezes brinca de ser crente, mas o diabo ele não brinca de ser diabo. Então, cuide da sua casa, né, cuide da sua família, seja uma mulher de Deus, né, um homem de Deus também. Então, Deus abençoe todos vocês. Val, suas considerações finais? Eu agradeço a você, agradeço ao meu pastor Francisco Técio, ao meu pastor Júnior Técio, por essa oportunidade, né, Gil? A cada dia, assim, a gente aprende mais, a gente lê mais a Bíblia. Então, é uma oportunidade valiosa que o nosso pastor tem nos dado e uma responsabilidade, né? Verdade, de cuidar desse programa. Mas muito obrigada, meus pastores, pela confiança. Amém, Val, amém. Então, Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor. Boa noite. Tchau, tchau.